O telescópio espacial James Webb fez a descoberta de nossa vida, e talvez nunca mais olhemos para os buracos negros da mesma forma. Depois de várias observações e descobertas feitas pelos cientistas e astrônomos do JWST, decidiram examinar os buracos negros com o telescópio mais potente do mundo. A equipe de pesquisadores usou o JWST em uma tentativa de descobrir o que há dentro de um buraco negro, e sua descoberta está prestes a mudar tudo. Muito bem, então, o que o telescópio espacial James Webb viu dentro de um buraco negro? Será que é algo alienígena? Junte-se a nós enquanto exploramos como o telescópio espacial James Webb finalmente viu o que havia dentro de um buraco negro. Quando os astrônomos apontaram o telescópio James Webb para a fronteira final pela primeira vez, ficaram surpresos com os resultados que ele enviou. Isso deu aos cientistas, a várias equipes de pesquisadores, confiança na alta resolução e na alta sensibilidade do telescópio. E assim, ele foi usado para mais missões, mesmo quando as missões passadas ou as observações feitas por telescópios anteriores foram revisitadas. O potente telescópio óptico hipnotizou o mundo da ciência ao olhar para o espaço todas as vezes. Bem, tudo era uma agradável montanha-russa de descobertas incríveis, até que o telescópio James Webb, direcionado para observar o que havia dentro de um buraco negro. Todo o encontro começou quando o telescópio espacial James Webb descobriu o buraco negro mais antigo do nosso universo. Trata-se de um monstro cósmico cuja massa é 10 milhões de vezes maior que a do Sol. E os astrônomos ficaram entusiasmados por terem encontrado esse fenômeno irado. O telescópio espacial James Webb, cujas câmeras poderosas permitem que você examine a fronteira final até os estágios mais primitivos do universo, encontrou o buraco negro supermassivo no centro de uma galáxia bebê, há 570 milhões de anos após o início do universo. E imediatamente após a descoberta, começaram a surgir especulações e também teorias. O monstro cósmico pode ser apenas um dos inúmeros buracos negros que atingiram tamanhos monstruosos durante a aurora cósmica. Essa era começou cerca de 100 milhões de anos após o Big Bang, quando o jovem universo brilhou por 1 bilhão de anos. Os cientistas e astrônomos não sabem exatamente por que surgiu esse enorme número de buracos negros ou como eles se tornaram tão grandes. Os cientistas que descobriram o buraco negro recém-descoberto publicaram as suas descobertas no início deste ano, embora elas ainda não tenham sido revisadas por pares. Esse é o primeiro buraco negro encontrado nesse ponto de redshift após o Big Bang, mas deve haver muitos deles. A principal autora do estudo, Rebecca Larson, astrofísica da Universidade do Texas, fez um comentário. Esperamos que esse buraco negro não tenha se formado simplesmente, portanto, deve haver mais buracos negros mais jovens e que tenham existido anteriormente no universo. Estamos apenas começando a estudar esse período da história cósmica dessa forma com o James Webb, e eu estou animada para que encontremos mais deles. Os buracos negros se formam após o colapso de estrelas gigantes e, em seguida, começam a crescer devorando continuamente gás, estrelas, poeira e outros buracos negros, por causa de algumas rupturas no espaço-tempo que o atrito causa. O material que gira em suas mandíbulas se aquece e emite luz, que pode ser detectada por telescópios, os transformando em chamados núcleos coletores ativos, AGN. Os AGNs mais extremos são os quásares. Esses buracos negros supermassivos têm 1 milhão de vezes a massa do Sol e liberam seus casulos gasosos com uma explosão de luz que é muito mais brilhante do que as estrelas mais brilhantes que existem. Como a luz se move a uma velocidade fixa através do vácuo do espaço, quanto mais fundo os cientistas e astrônomos exploram o universo, mais luz remota eles cortam e mais longe no tempo eles vêm. Para encontrar o buraco negro, os cientistas e astrônomos observam o céu com um instrumento de infravermelho médio e a câmera de infravermelho próxima do JWST. Eles também usam espectrógrafos para personalizar, inclusive, câmeras para decompor a luz em suas frequências componentes. Depois que os cientistas e astrônomos decompuseram os fracos lampejos enviados desde os primeiros anos do universo, eles descobriram um pico sem precedentes sobre as frequências contidas na luz. E foi um sinal crucial de que o material quente ao redor de um buraco negro estava emitindo leves traços de radiação por todo o universo. E, no entanto, como os buracos negros se espalharam pelo nosso jovem cosmos, continua sendo um mistério. Várias equipes de cientistas e astrônomos estavam sempre em busca de descobrir buracos negros primordiais mais jovens e hipotéticos que se formaram depois, de acordo com algumas teorias, antes do Big Bang. Mas até agora, eles permaneceram esquivos. Isso levou os pesquisadores a trabalhar em conjunto com a equipe que construiu o instrumento de infravermelho médio para verificar se havia uma assinatura mais forte da luz de uma galáxia distante. Eles fizeram isso para encontrar outras pistas sobre como o estranho buraco negro se formou no centro do nosso universo e se poderiam fazer outras descobertas. Outra equipe, por outro lado, continuou a usar o telescópio James Webb para fazer mais descobertas sobre buracos negros, especialmente os supermassivos. Depois de encontrar o buraco negro mais antigo do universo, o JWST encontrou outro buraco negro supermassivo,
algo que os astrônomos e cientistas nunca esperavam. O telescópio mais potente do mundo encontrou moléculas de carbono chamadas hidrocarbonetos aromáticos policíclicos, PAHs, no meio de 3 galáxias ativas. No entanto, encontrar essas moléculas de carbono não foi a única coisa que deixou os cientistas perplexos. O local onde elas foram encontradas foi o que mais chocou os cientistas. Essas moléculas de carbono foram descobertas em locais onde os cientistas não esperavam que pudessem sobreviver. Além disso, as observações das moléculas mostraram que a radiação ao redor dos buracos negros supermassivos nessas galáxias mudou completamente a composição dos PAHs. Isso poderia complicar uma técnica importante que os astrônomos usam para calcular a formação de estrelas e afetar a sua utilidade como blocos de construção biológica. Ismael Garcia Burnett, astrofísico da Universidade de Oxford, liderou uma equipe de astrônomos que estudou observações de 3 galáxias ativas coletadas pelo instrumento de infravermelho médio do JWST. As 3 galáxias são a NGC 6552, a NGC 7319 e o popular Quinteto de Stephan, localizada a cerca de 311 milhões de anos-luz de distância em Pegasus. A NGC 7469, que também está em torno de Pegasus, mas a uma distância de cerca de 200 milhões de anos-luz. Os PAHs são moléculas compostas por anéis de átomos de carbono. Esses anéis de átomos de carbono são muito difundidos em nosso universo, pois são encontrados em toda parte, desde cometas em nosso próprio sistema solar até galáxias distantes. Sua onipresença é o que os torna blocos de construção essenciais para a vida, mas ao mesmo tempo os torna traços vitais para a formação de estrelas. Os PAHs são fortemente comprimentos de onda infravermelhos que podem ser encontrados pelo MIRI, mas iluminados pela radiação ultravioleta de luz das estrelas. Portanto, sempre que os astrônomos e cientistas encontram esses PAHs, e certamente tem estrelas jovens e quentes, Garcia Brunet queria determinar se a emanação de PAHs no ambiente denso e rico ultravioleta no meio de uma galáxia ativa era a mesma das emissões de PAHs em áreas calmas de formação de estrelas nos braços espirais das galáxias. Enquanto as estrelas estão formando galáxias ativas, o gás que cai sobre um buraco negro supermassivo também pode emitir fluxos de luz ultravioleta que fazem os PAHs brilharem. Modelos anteriores postulavam que a radiação severa em torno de um buraco negro supermassivo no núcleo de uma galáxia ativa danificaria todas as moléculas de PAH. Em vez disso, o MIRI descobriu que os PAHs estavam mais presentes nas áreas centrais de todas as galáxias observadas. No entanto, a análise mostrou que a emissão era proveniente de moléculas de PAHs mais significativas e eletricamente neutras, o que mostrou que a radiação havia de fato erradicado os PAHs menores eletricamente carregados. As moléculas maiores de PAHs podem ter sobrevivido à provação porque estavam cobertas por densas nuvens envolventes de gás molecular. A perda desses PAHs menores eletricamente carregados é um problema para os astrônomos que usam esses compostos para encontrar pistas sobre a formação de estrelas. Essas áreas de formação de estrelas são sempre, em sua maioria, PAHs mais efluentes e eletricamente carregados. Se elas se mostrassem danificadas na causa das galáxias ativas, os cientistas e astrônomos não conseguiriam descobrir onde as estrelas poderiam estar se formando. O próximo passo é analisar uma amostra maior de galáxias ativas com propriedades diferentes, disse Garcia Burnett em um comunicado. Isso nos permitirá entender melhor como as moléculas de PAHs sobrevivem e quais são as suas propriedades específicas na região nuclear das galáxias. Esse conhecimento é fundamental para o uso de PAHs como uma ferramenta precisa para caracterizar a quantidade de formação de estrelas nas galáxias e como as galáxias evoluem ao longo do tempo. Por falar em evolução, os cientistas e astrônomos não estavam satisfeitos com essas descobertas, por isso continuaram a buscar mais descobertas que respondessem aos fenômenos. Um desses fenômenos é a singularidade no centro de um buraco negro, a terra de ninguém definitiva. É um lugar onde as massas se achatam em um ponto minúsculo e infinito, e toda a percepção do espaço e do tempo se desfaz completamente. Mas a singularidade não existe de fato. Então os cientistas tiveram que encontrar algo para substituir a singularidade, o que gerou uma série de possibilidades. A primeira possibilidade era que a matéria não fosse comprimida em um ponto infinitivamente minúsculo dentro de um buraco negro. Em vez disso, poderia haver a menor configuração possível de matéria, a menor bolsa de volume possível, e isso é chamado de estrela de Planck. É uma possibilidade teórica prevista pela gravidade quântica em loop, que é uma proposta altamente hipotética para a criação de uma versão quântica de gravidade. No mundo da gravidade quântica em loop, o espaço e o tempo são quantizados, e o universo ao nosso redor é composto de pequenos pedaços discretos, mas em uma escala tão incrivelmente pequena que nosso movimento parece suave e contínuo. Essa fragmentação teórica do espaço-tempo oferece 2 benefícios. Primeiro, leva o sonho da mecânica quântica à sua conclusão final, explicando naturalmente a gravidade e, segundo, impossibilita a formação de singularidades dentro de buracos negros. Quando a matéria se espreme sob o imenso peso gravitacional de uma estrela em colapso, ela encontra resistência,
A descrição do espaço-tempo impede que a matéria alcance algo menor que o comprimento de Planck, cerca de 1,68 vezes 10 elevado à potência de menos 35 metros. Portanto, todo material que já caiu no buraco negro é comprimido em uma bola menor do que isso, perfeitamente microscópica, mas definitivamente não infinitamente minúscula. Essa resistência à compressão contínua, na verdade, força o material a se desprender, ou seja, explodir, tornando os buracos negros apenas objetos temporários. Porém, devido aos efeitos extremos de dilatação do tempo em torno dos buracos negros, de nossa perspectiva no universo exterior, são necessários bilhões, até mesmo trilhões de anos para que eles explodam. Portanto, estamos todos seguros por enquanto. Outra possibilidade que procura desmistificar o conceito de singularidade é o Gravistar. E essa possibilidade não depende de teorias não testadas de gravidade quântica. Mas há uma diferença. A diferença entre um Gravistar e um buraco negro é que o Gravistar está cheio de energia escura em vez de uma singularidade. A energia escura é uma substância que penetra no espaço-tempo, fazendo com que ele se expanda para fora. Agora, esse conceito pode parecer algo que acontece na ficção científica, mas na verdade é um fenômeno real. Na verdade, neste exato momento, a energia escura está operando no cosmos maior. Ela está fazendo com que o universo inteiro acelere em sua expansão. Quando a matéria cai em um Gravistar, ela não é capaz de acessar o horizonte de eventos devido a toda a energia escura alojada nela, fazendo com que ela exista apenas na superfície. Entretanto, os Gravistars parecem e agem como buracos negros normais fora dessa superfície. O horizonte de eventos de um buraco negro é o seu ponto de não retorno, o limite além do qual nada pode escapar, nem mesmo a luz. E os sinais continuaram a ser explorados e reafirmados. Uma nova observação foi feita sobre a fusão de buracos negros com detectores de ondas gravitacionais. O resultado cancelou a existência de Gravistars, porque a fusão de Gravistars daria um sinal diferente da fusão de buracos negros. Além disso, equipamentos como o LIGO, Laser Interferometer Gravitational Wave Observatory, e o Virgo estão obtendo mais exemplos a cada dia que passa. Portanto, embora os Gravistars não sejam exatamente uma proibição em nosso universo, eles estão definitivamente em uma situação difícil. As estrelas de Planck e os Gravistars podem ter nomes notáveis, mas a autenticidade de sua existência é bastante duvidosa. Portanto, talvez haja uma explicação mais típica para as singularidades, baseada em uma visão mais realista e diferenciada dos buracos negros em nosso universo. A ideia de um único ponto de densidade infinita vem de nossa percepção de buracos negros estacionários, sem carga, sem rotação e bastante entediantes. Entretanto, os buracos negros reais são personagens muito interessantes do espaço em sua totalidade, principalmente quando giram. O giro de um buraco negro em rotação estica a singularidade em forma de anel. E, de acordo com a única matemática que temos, que é a matemática da teoria geral da relatividade de Einstein, você pode passar pela singularidade em forma de anel. Depois de passar pela singularidade do anel, você entra em um buraco de minhoca e sai de um buraco branco. Esse é o oposto polar de um buraco negro, um lugar onde absolutamente nada pode penetrar e a matéria se precipita em uma parte completamente nova e existente do universo na velocidade da luz. Essa possibilidade teórica apresenta um desafio. O interior dos buracos negros giratórios é devastadoramente instável, e isso está de acordo com a mesma matemática que leva à previsão da viagem para um novo universo. O problema com os buracos negros giratórios é que eles giram. Isso ocorre porque a singularidade esticada em um anel está girando em um ritmo tão incrivelmente que tem uma força centrífuga notável. E na relatividade geral, forças centrífugas fortes o suficiente agem com antigravidade. Elas empurram, não puxam. Isso cria um limite dentro do buraco negro chamado de horizonte interno. E, fora dessa região, a radiação cai para dentro em direção à singularidade, compelida pela força gravitacional extrema. A radiação é empurrada pela antigravidade próxima à singularidade do anel, e o ponto de inflexão é o horizonte interno. Se você entrasse em contato com o horizonte interno, encontraria uma parede de radiação infinitamente energética. Basicamente, isso significa que toda a história passada do nosso universo seria lançada contra você em menos de um piscar de olhos. E essa formação de um horizonte interno semeia as sementes para a destruição do buraco negro. Mas os buracos negros rotativos certamente existem em nosso universo, o que nos diz que nossa matemática está errada ou que algo estranho está acontecendo. Isso nos leva a outra pergunta estranha. De acordo com a matemática da teoria da relatividade geral de Einstein, depois de passar pela singularidade do anel, você entra em um buraco de minhoca e sai por um buraco branco. Então isso significa que os buracos negros são canais para talvez viagens no espaço e no tempo? Bem, vamos revisar isso. Ao longo dos anos, os cientistas examinaram a possibilidade de os buracos negros serem buracos de minhoca para outras galáxias, como alguns sugeriram. Eles podem até ser um caminho para outro universo. Essa ideia vem circulando há algum tempo.
Einstein se uniu a Nathan Rosen para teorizar pontes que conectam dois pontos no espaço-tempo em 1935. Mas ela ganhou um novo fôlego na década de 1980, quando o físico Kip Thorne, um dos maiores especialistas do mundo nas implicações astrofísicas da teoria geral da relatividade de Einstein, levantou uma discussão sobre se os objetos poderiam viajar fisicamente através delas. Mas não parece provável que os buracos de minhoca existam. De fato, Thorne, que emprestou a sua consultoria especializada à equipe de produção do filme de Hollywood Interestelar, escreveu: "Não vemos nenhum objeto em nosso universo que possa se tornar um buraco de minhoca à medida que envelhece." No seu livro The Science of Interstellar, Thorne diz que as viagens por esses túneis teóricos provavelmente continuariam sendo ficção científica. Certamente não há nenhuma evidência concreta de que um buraco negro possa permitir tal passagem. No entanto, nem todos os cientistas e astrônomos aceitam isso, pois se os buracos negros levam a outra parte de uma galáxia e a um outro universo, seria necessário que houvesse então algo oposto a eles do outro lado. Então, poderia ser um buraco branco, uma teoria do cosmólogo russo Igor Novikov, em 1964. Novikov propôs que um buraco negro se liga a um buraco branco que existiu no passado. Ao contrário de um buraco negro, um buraco branco permitiria que a luz e a matéria saíssem, mas a luz e a matéria não poderiam entrar. Os cientistas continuaram explorando as possíveis conexões entre buracos brancos e negros, e um estudo de 2014, publicado na revista Physical Review D, explica isso em detalhes. Os físicos Hal M. Hoggard e o Carlo Rovelli observaram no estudo que existe uma métrica clássica que satisfaz as equações de Einstein fora de uma região finita do espaço-tempo, em que uma matéria entra em colapso em um buraco negro e depois emerge de um buraco branco. Em outras palavras, toda forma de material que está sendo engolida por um buraco negro pode ser expelida, e os buracos negros podem se tornar brancos quando morrem. Longe de destruir as informações que absorve, o colapso de um buraco negro seria interrompido. Em vez disso, ele sofreria um salto quântico, permitindo assim que as informações escapassem. Suponha que esse seja o caso. Nesse caso, isso esclarecerá uma proposta do antigo cosmólogo e físico teórico da Universidade de Cambridge, Stephen Hawking, que na década de 1970 ele explorou a possibilidade de os buracos negros emitirem partículas de radiação, calor térmico, como resultado de flutuações quânticas. Hawking disse: "Um buraco negro não dura para sempre." Finkbeiner observou: Hawking propôs que a radiação instigaria um buraco negro a perder energia e encolher e desaparecer. Foi isso que ele descreveu em seu artigo em 1976, publicado na Physical Review D. Com base em suas informações, a radiação descarregada seria aleatória e não conteria dados sobre o que havia caído no buraco negro. Ao explodir, ele levaria consigo uma grande quantidade de informações. Isso também significava outra coisa. A ideia de Hawking não estava de acordo com a teoria quântica, que afirma que as informações não podem ser destruídas. A física afirma que as informações se tornam mais difíceis de serem encontradas porque, se por acaso elas se perdessem, seria impossível determinar o passado ou o futuro. A ideia de Hawking levou o mundo inteiro da ciência ao paradoxo da informação do buraco negro. Desde então, ela tem intrigado os cientistas. Na verdade, alguns cientistas e astrônomos observaram que Hawking estava simplesmente errado, e o próprio homem chegou a dizer que havia cometido um erro quando participou de uma conferência científica em 2004. Então, será que devemos voltar ao conceito de buracos negros que emanam informações preservadas e as lançam de volta por meio de buracos brancos? Talvez sim. Em seu estudo em 2013, publicado no Physical Review Letters, Rodolfo Gambini, da Universidade da República em Montevideo, Uruguai, e George Pulling, da Universidade Estadual da Louisiana, aplicaram a gravidade quântica em loop a um buraco negro. A partir dessa atividade, eles descobriram que a gravidade dobrava em direção ao núcleo, mas reduziria e afundava o que quer que estivesse penetrando em uma área do universo. Os resultados deram mais credibilidade à ideia de que buracos negros são um portal. E nesse estudo, a singularidade não existe, portanto, não forma uma barreira impenetrável que esmaga tudo o que encontra pela frente. Isso também significa que as informações não desaparecem. No entanto, físicos como Joseph Polchinski, Ahmed Al-Hayri, também o Donald Madoff e o James Sully acreditavam que ele poderia ter encontrado algo. E criaram a teoria conhecida como hipótese do Firewall, do buraco negro, ou Firewall Amps. Segundo os seus cálculos, a mecânica quântica poderia transformar o horizonte de eventos em uma gigantesca parede de fogo, e qualquer coisa que entrasse em contato queimaria em um instante. Nesse sentido, os buracos negros não levam a lugar nenhum porque nada poderia entrar neles. No entanto, isso contradiz a teoria geral da relatividade de Einstein. Alguém que cruzasse o horizonte de eventos não deveria sentir nenhuma forma de grande dificuldade porque uma pessoa ou um objeto estaria em queda livre, com base no princípio da equivalência. Essa pessoa ou objeto não sentiria os efeitos intensos da gravidade de forma alguma.
ela poderia seguir as leis da física presentes em outras partes do universo. Ainda assim, mesmo que não violasse o princípio de Einstein, ele subestimaria a teoria do campo quântico ou sugeriria que as informações poderiam ser perdidas. Portanto, agora, toda a teoria do que é um buraco negro e para onde ele leva deixou o mundo inteiro da ciência e da astronomia em um dilema. Mas, do seu ponto de vista, o que você acha? Há realmente algo nesses buracos negros e eles levam a algum lugar que os cientistas e astrônomos ainda não descobriram? Deixe-nos saber na seção de comentários abaixo. E até o próximo vídeo aqui. Tchau!